Que a paz de Cristo esteja com toda a igreja. Bom dia. Bom dia. O discípulo cheio do Espírito Santo. Ou por que não dizer, o discípulo corajoso. Discípulo é uma pessoa que imita a Jesus. Um dos significados mais importantes para entender o que é ser discípulo é aprendiz. Então, o discípulo, o aprendiz, ele tem um mestre, é Cristo. Ele aprende do seu mestre. E o discípulo dedica a sua vida a fazer discípulo. Esse mês estamos meditando sobre o compromisso de ser um discípulo. A igreja é formada por discípulos. Nós somos discípulos. Estudando o livro de Atos, a igreja já estabelecida a partir de Atos 2, algo importante percebemos. A igreja é trabalhar. A igreja é servir. Então, nosso irmão João, ele leu Atos capítulo 6, onde vamos meditar um pouco. E desse capítulo vamos tirar um discípulo específico para falar um pouco dele. Só que no início, aqui no versículo 1, disse: multiplicava o número de discípulos, ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. No versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Crescia a palavra de Deus, ou seja, os discípulos estavam trabalhando e com isso multiplicava o número de discípulos. Quero focar hoje no discípulo chamado Estevão. Através da sua vida percebemos as características de ser um discípulo. A Bíblia apresenta Estevão como um discípulo cheio, um discípulo controlado, ou por que não dizer, um discípulo corajoso. Versículo 3 a 5 declara que Estevão é um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de graça e poder. Estevão é um discípulo controlado por Deus. Estevão tinha um ministério específico. Quando a igreja estava crescendo e os trabalhos aumentando, os apóstolos disseram: não é razoável que nós abandonemos nosso ministério para servir a mesas. Precisamos de homens para servir as mesas, ou seja, as viúvas, para os apóstolos continuar com seu ministério de pregar a palavra. E quem vai ser esses discípulos? Aí elegeram 7 homens. Só que Estevão está no meio desses 7. E ele tinha seu trabalho específico, servir as mesas. Porém, ele não usou isso como desculpa para não utilizar seus dons dados por Deus por outro serviço. Porque no versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Estevão estava pregando para o povo. Mas o seu ministério não era cuidar das mesas, das viúvas. Sim, mas o discípulo não se limita apenas em servir. Ele serve em vários aspectos. E ele está aqui pregando para o povo e comprovando a sua mensagem aos públicos através dos sinais. No versículo 9, vai dizer: levaram, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Estevão agora estava pregando nas sinagogas. E no meio que ele estava pregando, pessoas invejosas. Mas discutia com Estevão. Ou seja, não estava aceitando a pregação de Estevão. Mas o resultado está aqui no versículo 10. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Não podia
resistir à mensagem de Estevão, porque Estevão é um discípulo cheio do Espírito Santo. Estevão é um discípulo cheio de sabedoria. Estevão é um discípulo cheio de fé. Estevão é um discípulo cheio de graça e poder. Uma fé que vale a pena defender. Pessoas más sempre vai estar presente na vida do discípulo. Pessoas invejosas sempre vai querer calar a boca do discípulo. Isso é normal. Mas um discípulo controlado por Deus, corajoso, cheio, ele defende a sua fé. A vida de um discípulo é lutar e defender pelo que ele vive. A fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, o seguidor de Jesus está apresentado perante o poderoso Sinédrio, o grande tribunal. Mais um discípulo está no grande tribunal. Levaram Estevão ao lugar e não perderam tempo e apresentaram testemunhas. Versículo 13 e 14. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque os temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá o seu lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Uma coisa, esse poderoso tribunal estava certo, sem dúvida. Estevão não cessava de falar de Jesus Cristo, seu mestre que ele tanto amava. Pregava na sinagoga, pregava ao público. Depois de sérias acusações contra Estevão serem apresentados no poderoso tribunal, todos no Sinédrio fitaram os olhos de Estevão, depois das suas falsas testemunhas. O que esperaram ver de Estevão? Um homem que parecia culpado, um homem intimidado, um discípulo que parecia estar com medo. De qualquer modo, aquele poderoso tribunal viu algo em Estevão. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Isso quer dizer que ele estava calmo e confiante. Não encontrou um discípulo que demonstrava ser culpado por estar ensinando algo falso. Não encontrou um discípulo intimidado. Não encontrou um discípulo com medo. Encontrou um discípulo cheio da glória do Senhor. Um discípulo cheio de graça. Uma fé que vale a pena morrer. O sumo sacerdote rapidamente reportou-se Estevão para outro lugar. E essas acusações são verdadeiras? Isso é verdade o que estão dizendo contra você? Porventura estão certos esses homens? No capítulo 7, do versículo 2 a 53, vai falar a defesa de Estevão. E essa defesa é um sermão, uma pregação. No sermão, Estevão defendeu-se contra as acusações feitas por ele, mas também disse que ele não era culpado no seu sermão, e sim, seus acusadores são culpados. Culpado exatamente das mesmas acusações. São eles que blasfemam. São eles que fazem falsos testemunhos. São eles que dão falsas acusações. E o que ele precisa fazer? Arrepende-se.
e volta para Deus. Essa é a mensagem de Estevão. Arrepende-se. Estevão havia sido acusado de blasfêmia no capítulo 6, versículo 11. Então subordinaram os homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Porém, na sua defesa, ele mostrou profundo respeito a Deus. Referiu-se ele como o Deus da glória e observou como Deus operou na vida de Abraão e outros. Versículo 2 do capítulo 7. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Deus da glória, ele não está blasfemando, pelo contrário, ele está exaltando Deus. Estevão havia sido acusado de falar blasfêmias contra Moisés. No sermão de Estevão, prosseguiu explicando como duramente este período na terra do Egito nasceu aquele que usaria por Deus para libertar o povo. No caso, vocês esqueceram que Moisés era o libertador de Deus e que seus pais o rejeitaram. Versículo 35 a 39 do capítulo 7. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este ouviu Deus como chefe, enviou Deus como chefe e libertador, com assistência de anjos que lhe apareceu na sarça. Este o tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, que esteve na congregação no deserto, como um anjo que lhe falava no monte Sinai, como os nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Um profeta semelhante a Moisés. Resumidamente, o sermão de Estevão aqui no capítulo 7 é: Deus dá outra oportunidade. Deus tirou o povo da fome através de Moisés. De José. Seus irmãos invejosos o venderam como escravo. E naquela época, grande fome apareceu na região. E através da vida de José, Deus deu uma oportunidade ao povo que não morreu de fome. Viveram no Egito. Nesse sermão também Estevão está dizendo que Deus deu outra oportunidade através de Moisés. Depois que José morreu, veio outro faraó, se esqueceu totalmente, não sabia quem era José, escravizaram o povo. E Deus deu outra oportunidade ao povo através de Moisés. Só que agora Estevão diz que Deus dá outra oportunidade através de Jesus Cristo. Ele deu através de José, Moisés, profetas. Agora Deus dá através de Jesus Cristo. O discípulo Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, de graça e poder perante o poderoso tribunal, concluiu sua defesa dizendo que eles resistiam ao Espírito Santo, eles assassinaram o Cristo e eles precisavam de arrependimento. No versículo 51 a 53. Homens de dura cerviz,
incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeste vossos pais também vos fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjo e não guardaste. Quando Estevão falou essas palavras, ele sabia o risco que estava correndo nesse poderoso tribunal. Suas palavras poderiam resultar em arrependimento ou rejeição, soltura ou morte, salvação ou apedrejamento. E o resultado, rejeição. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e viraram os dentes contra eles. Rejeição. Eles aceitaram a morte. Versículo 58. E lançaram fora da cidade e apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Como Estevão pode morrer com uma oração nos lábios a favor dos seus assassinos? Porque ele é um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de graça e cheio de poder. Versículos 55 a 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Sua declaração perante sua morte: Senhor, recebe o meu espírito. 59. Apedrejaram Estevão, que invocava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhe imputes este pecado. 60. Então não lhe imputes esse pecado. Com esta palavra adormeceu. O discípulo Estevão declara as mesmas palavras do que seu mestre na sua morte. Um discípulo de morte fala as mesmas palavras, no mesmo sentido de que o mestre na sua morte. Jesus falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Estevão falou basicamente essas mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo: relacionamento. O discípulo que se relaciona com seus mestres, ele sempre vai utilizar palavras dos mestres. Mesmo na hora da sua morte, com os falsos testemunhas, com mentiras, calúnias, algo que poderia ser revoltante porque está morrendo injustiçado, mas as palavras foi: não impute esse pecado. Senhor, recebe o meu espírito. Que tipo de discípulos devemos ser hoje? Estevão estava disposto a morrer pela fé. Gostaria que cada um de nós perguntasse: pelo que estamos dispostos a morrer? Nós jamais morrerá pela nossa fé sem que primeiro esteja disposto a viver por ela. Quer morrer por Cristo? Viva para Cristo. É isso que Estevão está declarando. A atitude de Estevão é igual a de Cristo. Morrer. Morrer para si mesmo. Morrer o seu eu.
e viver para Cristo. A palavra Estéfano significa coroa de vitória. Estevão foi um homem fiel até a morte e sua vida foi coroada com a vitória. Espero que tenhamos um conhecimento melhor do que ser um discípulo, que trabalha. Que o exemplo de Estevão nos faça olhar e meditar como estão nossas vidas, que tipo de discípulo eu sou. Estevão estava disposto a morrer por causa da sua fé. Pelo que estamos dispostos a morrer hoje. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.